E, se alguns dos rostos mais icônicos da Era de Ouro de Hollywood estivessem vivendo discretamente fora das linhas de gênero que o mundo nunca viu? E se smokings, vestidos de seda e piteiras não fossem apenas moda, mas declarações codificadas de identidade? Por trás dos sorrisos controlados pelos estúdios, estavam atores, cantores e artistas que ousaram existir entre categorias, alguns em segredo, outros à vista de todos. Neste documentário, desvendamos as histórias esquecidas de 23 lendas trans e de gênero não conforme que desafiaram as normas muito antes do mundo estar preparado. Alla Nazimova. Alla Nazimova foi uma estrela revolucionária do cinema mudo e uma lenda do teatro, frequentemente lembrada por seu estilo vanguardista e desafio às normas de gênero. Nascida na Rússia e alcançando a fama nos Estados Unidos, ela se tornou uma força tanto no palco da Broadway quanto nas telas do início de Hollywood. Mas a vida de Nazimova fora dos palcos intrigou historiadores por muito tempo. Ela cunhou o termo círculo de costura, como uma alusão discreta a uma rede de mulheres lésbicas e bissexuais na indústria cinematográfica, incluindo ela mesma. Embora não identificada como transgênero nos termos modernos, sua energia masculina, rejeição às normas domésticas e relacionamentos românticos com mulheres a posicionavam como uma pessoa não conformista de gênero. Figura. Ela frequentemente interpretava papéis com temas andrógenos e vivia sua vida muito além dos arquétipos femininos tradicionais. Sua mansão, o Jardim de Alá, tornou-se um refúgio lendário para criativos queer. Em uma época em que desafiar abertamente as expectativas de gênero poderia significar exílio da indústria, Nazimova navegou a fama com expressões codificadas e alianças estratégicas. Hoje, muitos a interpretam como um ícone queer que sutilmente desafiou as normas de gênero binárias. Embora tenha morrido em relativa obscuridade em 1945, o legado de Nazimova vive como um símbolo de resistência precoce contra as rígidas estruturas de gênero de Hollywood. April Ashley. A jornada de April Ashley para a atenção pública marcou um ponto de virada em como a Grã-Bretanha e grande parte do mundo viam o gênero. Nascida em 1935 em Liverpool, Ashley serviu na Marinha Mercante antes de passar por uma cirurgia de confirmação de gênero em Casablanca em 1960, tornando-se uma das primeiras mulheres trans-britânicas a fazê-lo. Ao retornar a Londres, ela se tornou modelo, atriz e a queridinha da elite boêmia, chegando a aparecer na Vogue. Mas sua ascensão teve um custo. Em 1961, um tabloide a revelou como trans, e sua carreira foi instantaneamente interrompida. A revelação também levou a uma batalha legal sobre seu casamento anulado, estabelecendo um precedente para como as pessoas trans eram tratadas sob a lei britânica durante décadas. Apesar da reação negativa, Apper permaneceu ativa na defesa dos direitos LGBTQ+. Ela eventualmente recebeu honras nacionais por suas contribuições à igualdade. Embora sua fama tenha vindo após a Era de Ouro tradicional, sua história reflete a vida de muitas pessoas não conformistas de gênero daquela época anterior, que se esconderam, foram apagadas ou foram forçadas a se conformar. A vida de Ashley tornou-se uma ponte entre as sombras da queerness silenciosa, na cultura da Era Dourada e as exigências altas e orgulhosas por visibilidade que se seguiram. Barbara Stanwyck. Barbara Stanwyck continua a ser uma das principais atrizes mais celebradas de Hollywood, conhecida por sua força, independência e presença decidida na tela. Fora das telas, cultivou uma persona igualmente privada, mas poderosa. Ao longo de sua carreira, sussurros a seguiram, especulações sobre sua sexualidade, sua masculinidade e sua intensa privacidade. Embora não haja evidências conclusivas de que Stanwyck se identificava como trans ou não binária, leituras modernas queer e trans de sua vida e papéis não são incomuns. Ela frequentemente interpretava personagens que desafiavam a feminilidade tradicional, mulheres duronas, mulheres que se fizeram por si mesmas, e figuras moralmente complexas, evitando os narrativos de casamento e maternidade que eram esperados das mulheres na esfera pública. Seus laços emocionais mais próximos eram com mulheres, e alguns biógrafos sugerem que ela navegava sua carreira cuidadosamente para esconder partes de si mesma do escrutínio público. Stanwyck nunca abordou os rumores, e os estúdios ajudaram a proteger sua imagem. Hoje, ela serve como uma lente através da qual examinamos como a Era de Ouro de Hollywood forçou muitas pessoas ao segredo. Embora ela possa não se encaixar na identidade transgênero contemporânea, Stanwyck simboliza o tipo de vida pública moldada por um controle intenso de imagem, policiamento de gênero e resistência silenciosa, um ícone de força ambígua em uma indústria rigidamente dividida por gênero. Barbette Barbette, nascido Vanderclyde Broadway, no Texas, em 1899, borrava as linhas entre gênero e performance muito antes do drag entrar no léxico cultural.
Um artista de arame que se tornou uma estrela de cabaré parisiense, Barbette cativou o público europeu com seus atos de ilusão de gênero, executando graciosamente como uma mulher, apenas para se revelar dramaticamente como homem no final de cada show. O que fez de Barbette mais do que um ato de novidade foi a arte, elegância e atletismo que ele trouxe para sua performance. Jean Cocteau uma vez o chamou de um anjo, uma flor, um pássaro. Barbette treinou rigorosamente e viveu grande parte de sua vida em ambiguidade de gênero. Embora não se identificasse publicamente como transgênero, sua fluidez lhe rendeu reconhecimento hoje como um pioneiro não conforme com o gênero. Depois que uma lesão no palco forçou a aposentadoria das apresentações, Barbette tornou-se consultor de filmes de Hollywood, treinando estrelas como Gene Tierney em feminilidade e movimento. Sua vida privada permanece enigmática, e a linguagem de sua época tornava a autoexpressão quase impossível. Mas a vida de Barbette convida à reflexão sobre como os artistas do início do século XX desafiaram os papéis de gênero de maneiras que ressoam profundamente hoje. Ele não era apenas um intérprete em drag. Ele era um mestre ilusionista que tratava o gênero como uma tela. Billy Tipton. Billy Tipton foi um músico de jazz que viveu e se apresentou como homem durante décadas, com sua identidade trans sendo revelada apenas após sua morte em 1989. Nascido Dorothy Lucille Tipton em 1914, Billy começou a se apresentar como homem nos anos 1930 para seguir uma carreira musical em círculos de jazz dominados por homens. Ele se apresentou em clubes por todo o oeste dos Estados Unidos, gravou álbuns e liderou bandas. Mas não era apenas um espetáculo. Tipton viveu como um homem em tempo integral, teve relacionamentos românticos de longa data com mulheres e criou filhos adotivos como pai. Ele manteve seu histórico médico oculto de quase todos, e até parceiros próximos acreditavam que ele tinha lesões antigas que explicavam certas características físicas. Quando ele morreu de úlceras não tratadas, os socorristas descobriram a verdade, chocando a família e o público. A cobertura da mídia na época sensacionalizou sua vida, apresentando-a como um caso de engano. Hoje, Tipton é lembrado na história trans como um exemplo marcante de como a sobrevivência em sociedades com restrições de gênero muitas vezes significava viver em segredo. Ele não estava apenas interpretando um papel no palco. Ele criou uma vida que correspondia a quem ele sabia que era, mesmo que o mundo ainda não tivesse uma linguagem para isso. Christine Jorgensen. Christine Jorgensen se tornou um nome conhecido na década de 1950, não por causa de seus talentos como atriz ou performer, mas porque foi uma das primeiras americanas a passar publicamente por cirurgia de confirmação de gênero. Nascida George Jorgensen Jr., no Bronx, em 1926, ela viajou para a Dinamarca em 1951 para iniciar sua transição médica. Quando a notícia da sua cirurgia chegou às manchetes americanas, despertou tanto fascínio quanto com... Em vez de se afastar da vida pública, Jorgensen abraçou seu novo papel como porta-voz e artista, aparecendo em clubes noturnos e dando entrevistas que desafiavam equívocos sobre pessoas trans. Sua postura e defesa articulada ajudaram a introduzir o tema da identidade de gênero para o público em geral, décadas antes de tais conversas se tornarem comuns. Embora ela enfrentasse perguntas invasivas e ridículo público, Jorgensen também se tornou um ícone de resiliência. Ela nunca se retratou como vítima e rejeitou a ideia de que sua transição fosse vergonhosa. Embora ela nunca tenha encontrado a fama em Hollywood que brevemente perseguiu, o impacto de Christine na consciência pública durou muito além de seu tempo sob os holofotes. Ela abriu a porta, ainda que de forma dolorosa, para futuras gerações de pessoas trans viverem mais abertamente. Sua coragem em uma época de silêncio cultural a transformou em uma das verdadeiras pioneiras da comunidade transgênero, visibilidade. Coccinelle. Coccinelle, nascida em 1931 como Jacques Dufresnoy em Paris, tornou-se uma das artistas mais celebradas da França e a primeira pessoa francesa amplamente conhecida por ter realizado a cirurgia de confirmação de gênero. Ela fez a transição no início da década de 1950 e rapidamente se tornou uma sensação no famoso clube noturno Le Carrousel de Paris. Com seu cabelo platinado, beleza impressionante e carisma no palco, Coccinelle cativou plateias por toda a Europa, eventualmente conseguindo papéis em filmes e liderando turnês ao redor do mundo. Mas seu impacto foi muito além do entretenimento. Ela se tornou uma pioneira dos direitos trans na França e um símbolo de desafio glamouroso diante das normas de gênero. Sua fama forçou uma sociedade amplamente conservadora a reconhecer a existência de pessoas trans, mesmo enquanto leis e atitudes ficavam muito atrás. Coccinelle também defendeu o reconhecimento legal das mudanças de gênero, contribuindo para reformas que beneficiariam outros muito tempo depois de sua época. Em 1987, ela se casou em uma igreja católica, um evento sem precedentes para uma mulher trans na França. Por meio de sua arte, ativismo e abertura, Coccinelle ajudou a mover a conversa sobre gênero dos bastidores para o palco principal.
ela permanece uma figura querida na história trans e um lembrete do poder da visibilidade. Danny LaRue. Danny LaRue foi um artista extravagante que encontrou imenso sucesso na Grã-Bretanha do pós-guerra, embora sua carreira estivesse profundamente enraizada nas tradições de performance da época de ouro. Idade. Nascido na Irlanda e criado em Londres, ele serviu na Marinha Real durante a Segunda Guerra Mundial e depois se voltou para o teatro. Sua fama disparou nas décadas de 1960 e 70 como performer drag. Conhecido por vestidos elaborados, vocais impressionantes e um talento cômico que cativou públicos de todas as idades. Fundo. Embora LaRue se identificasse como um homem gay, e não como uma mulher trans, seu trabalho desafiou os limites da performance de gênero em uma época em que vestir-se com roupas do gênero oposto ainda podia resultar em acusações criminais. Ele já teve seu próprio clube noturno, estrelou em shows no West End e até foi a atração principal em Las Vegas. Uma realização rara para qualquer artista britânico, muito menos para um transformista. A apresentação de gênero de LaRue era extravagante, mas refinada, muitas vezes mais próxima de estrelas de cinema de Hollywood, da velha guarda, do que de uma paródia ousada. Embora ele não se identificasse como transgênero, sua vida e legado abriram a consciência pública para a fluidez de gênero e a performance muito antes de tais ideias entrarem na conversa do dia a dia. Danny LaRue continua sendo uma figura fundamental na linhagem de artistas que ajudaram a abrir espaço para expressões mais amplas de identidade. Elvira J. Dalgo. Elvira J. Dalgo é lembrada principalmente hoje como a professora de canto da lenda da ópera Maria Callas, mas sua própria vida merece um olhar mais profundo. Nascida na Espanha em 1891, Hidalgo tornou-se uma soprano coloratura de renome internacional no início do século XX. Embora não haja evidências definitivas de que ela se identificasse como trans ou não conforme de gênero, tem havido uma especulação duradoura entre alguns pesquisadores e historiadores de ópera sobre a profundidade de seus traços masculinos, forte vontade e rejeição das expectativas sociais colocadas sobre as mulheres de sua época. Como professora, ela tinha domínio em um ambiente altamente patriarcal, e dizia-se que possuía um comando quase andrógeno do espaço de ensino, não apenas de voz, mas de presença, atitude e poder. Sua influência sobre Maria Callas não era apenas técnica, mas também psicológica. Alguns sugerem que Hidalgo ensinou Callas a adotar uma persona de palco dominante, enraizada em uma rejeição das normas de performance de gênero. Quer essas interpretações reflitam a própria identidade de Hidalgo, ou simplesmente seu método, elas ressaltam como seu legado vai além da ópera. Ela incorporava um equilíbrio complexo de graça e autoridade que transcendeu as expectativas de feminilidade. Nesse sentido, ela ocupa um lugar na conversa mais ampla sobre figuras pioneiras que, silenciosamente, resistiram às normas de gênero, no desempenho e na vida. Frances Farmer. Farmer foi uma das atrizes mais enigmáticas das décadas de 1930 e 40, uma personificação da capacidade de Hollywood de devorar os não conformistas e cuspi-los. Sua história pública focou na rebeldia. Ela se recusou a jogar o jogo da indústria, desafiou a autoridade e pagou caro por isso. Sua vida privada, no entanto, tem convidado a várias interpretações, incluindo leituras modernas sobre identidade de gênero. Farmer frequentemente rejeitava a feminilidade tradicional, tanto em sua aparência quanto nas atitudes. Ela usava calças quando isso era tabu, evitava maquiagem e zombava da ideia de ser moldada em uma boneca de Hollywood. Sua raiva contra o sistema a levou a instituições psiquiátricas, onde passou por uma série brutal de tratamentos, incluindo terapia de eletrochoque e uma suposta lobotomia, afirmações posteriormente contestadas, mas nunca completamente desmentidas. Embora ela não se identificasse como trans, a vida de Farmer reflete como a não conformidade de gênero, particularmente em mulheres, era patologizada. Sua resistência ao ideal feminino que Hollywood exigia e sua recusa em se submeter silenciosamente a tornaram um alvo. Nos tempos modernos, ela é vista por alguns estudiosos e ativistas como um símbolo trágico do que acontece àqueles que ultrapassam demais as normas de gênero em sistemas repressivos. Sua história é um alerta, corajosa e comovente. Gladys Bentley. Gladys Bentley era uma poderosa cantora de blues, pianista e performer desafiante de gênero que eletrizou a vida noturna do Harlem durante o renascimento do Harlem. Vestida com smokings e cartolas, Bentley cantava letras atrevidas e improvisadas em clubes enfumaçados, flertava abertamente com mulheres e tocava piano com ousadia. Confiança. Nascida em 1907 na Filadélfia, ela rejeitou os papéis tradicionalmente atribuídos a mulheres negras na América do início do século XX e criou uma identidade que era intransigentemente queer e masculina. Suas performances em locais como o Clubhouse e o Clube Bang a tornaram uma estrela nas décadas de 1920 e 1930. Mas sua ousadia tinha limites em uma sociedade despreparada para aceitá-la.
À medida que a era pós-guerra trouxe valores conservadores, Bentley enfrentou pressão crescente. Em um artigo de 1952 da Ebony, ela afirmou ter se curado através de tratamentos hormonais e se casado com um homem, embora muitos suspeitem que isso tenha sido coagido ou encenada. Hoje, Bentley é celebrada como uma figura pioneira de não conformidade de gênero, cujo estilo de vida e expressão artística desafiam as noções modernas de identidade trans. Embora ela não se identificasse como transgênero pelos padrões de hoje, sua masculinidade e desafio às expectativas de gênero oferecem um exemplo vívido de como a estranheza e a variância de gênero floresceram, mesmo que brevemente, em cantos da Era de Ouro antes de serem forçadas à clandestinidade. Greta Garbo. Greta Garbo foi o enigma supremo da velha Hollywood. Uma mulher que encantou o mundo com sua beleza e talento, mas se afastou da fama no auge de seu poder. Nascida na Suécia em 1905, a presença cinematográfica de Garbo exalava um fascínio frio e ambíguo, que cativava tanto homens quanto mulheres. Sua voz profunda, olhar estoico e elegância andrógena a tornaram uma estrela não convencional em uma época em que a feminilidade era frequentemente suave e decorativa. Ela nunca se casou e raramente era vista em companhia romântica. Em vez disso, rumores de relacionamentos íntimos com mulheres, incluindo a dramaturga Mercedes de Acosta, a acompanharam por décadas. As cartas pessoais e escolhas de estilo de vida de Garbo sugerem um profundo desconforto com ser encaixada em expectativas heteronormativas ou de gênero. Embora ela nunca tenha se identificado publicamente como queer ou não conformista de gênero, estudiosos modernos e historiadores LGBTU+, muitas vezes interpretam sua aloofness e desapego da feminilidade tradicional como uma resistência simbólica. Sua decisão de se aposentar aos 30 e poucos anos e viver em solidão também foi um ato de autonomia raramente concedido às mulheres em Hollywood. O mistério de Garbo, enraizado na ambiguidade, continua a despertar fascinação. Ela pode não se encaixar perfeitamente nas atuais etiquetas de identidade, mas sua vida reflete as limitações e rebeliões silenciosas de uma figura da Era de Ouro que simplesmente se recusou a se conformar. Jackie Shane. Jackie Shane foi uma cantora soul negra e trans que brilhou na cena de R&B canadense dos anos 1960, mas cuja identidade permanecia um mistério para a maioria do público na época. Nascida em 1940 em Nashville, Tennessee, Shane deixou o sul dos Estados Unidos ainda jovem para escapar do racismo e da homofobia profundamente enraizados da época. Ela encontrou refúgio em Toronto, onde se tornou a vocalista principal de Frank Motley and the Motley Crue. Shane cativou o público com sua interpretação emotiva e presença de palco deslumbrante, apresentando sucessos como Any Other Way, que adquiriu um significado mais profundo como apagando o verdadeiro eu. Embora ela vivesse publicamente como uma mulher durante suas performances, nunca se rotulou em entrevistas, talvez para se proteger em uma época em que ser abertamente trans era perigoso. Não foi até décadas depois que Shane falou abertamente sobre sua identidade, confirmando o que muitos já acreditavam, que ela era uma mulher trans orgulhosa que simplesmente escolheu a sobrevivência em vez de se expor. Sua reedição de gravações anteriores em 2017 lhe rendeu uma indicação ao Grammy pouco antes de sua morte em 2019. Embora ela tenha vindo um pouco depois da Era de Ouro de Hollywood, a carreira de Shane foi moldada pelas mesmas forças de segredo, resistência e brilhantismo. Jane County. Jane County é um ícone do punk rock, uma pioneira que surgiu na cena nos anos 1960 e ajudou a lançar as bases para a fluidez de gênero na arte performática. Nascida Wayne Rogers, na Geórgia, em 1947, ela começou a se apresentar em drag na cena underground de Nova York, incluindo a Playhouse of the Ridiculous de Andy Warhol e os shows de Jackie Curtis. Mais tarde, County liderou bandas punk como Wayne County and the Electric Chairs, usando sua música como plataforma para confrontar normas de gênero e atacar a hipocrisia. Suas letras eram cruas, sem remorso e frequentemente hilariantes, e sua presença no palco era uma rebelião em movimento. Parte glam, parte raiva, totalmente atitude. County começou a se identificar como mulher no início dos anos 1970, muito antes do termo transgênero ser amplamente compreendido ou aceita. Embora ela não se conformasse com nenhum rótulo específico no início, ela viveu de forma autêntica e intensa, desafiando os binários sociais através da arte e persona. Ela foi uma das primeiras artistas trans abertamente a se apresentar no rock e usou sua carreira para desafiar pressupostos culturais sobre gênero e sexualidade. Embora ela tenha ganhado destaque logo após a Era de Ouro de Hollywood, seu trabalho continuou o legado de artistas que desafiavam o gênero de eras anteriores, usando um microfone em vez de uma câmera de cinema. Joan Crawford.
O legado de Joan Crawford é de brilhantismo e contradições. Na tela, ela era uma camaleoa, durona, glamourosa e frequentemente interpretava mulheres que se recusavam a ser dominadas por homens. Fora das telas, sua história é mais complicada. Embora não haja evidência direta de que Crawford se identificasse como trans ou não binária, sua apresentação de gênero, decisões de carreira e vida emocional há muito inspiram releituras modernas. Crawford cultivou uma aparência fortemente angulosa, usava ternos em particular e construiu seu próprio império, incluindo imóveis e empreendimentos comerciais. Alguns biógrafos sugeriram que sua energia masculina, ambição e rejeição da feminilidade tradicional tornavam-na difícil de ser promovida em um sistema de Hollywood estritamente dividido por gênero. A sexualidade dela também tem sido debatida por décadas. Várias amizades próximas com mulheres, como Barbara Stanwyck e Mercedes de Acosta, alimentaram especulações, embora Crawford publicamente negasse quaisquer associações românticas com mulheres. O que a torna relevante em conversas sobre não conformidade de gênero não é a prova, mas a possibilidade. Crawford desafiou os limites impostos às atrizes, redefiniu o poder feminino em Hollywood e viveu com uma intensidade que desafiou rótulos. Independentemente de se identificar fora do binário de gênero, sua persona incorporava a recusa em ser confinada, o que a coloca na história mais ampla dos ícones desafiadores de gênero da Era de Ouro. Julian Eltinge. Julian Eltinge foi um dos vaudevilles mais bem pagos e reverenciados do início do século XX, renomado por suas deslumbrantes imitações de mulheres. Nascido em 1881, Eltinge dominou a arte da ilusão feminina de forma tão completa que ele não apenas foi a atração principal de grandes shows, mas também estrelou filmes mudos e teve um teatro da Broadway com seu nome. O público ficava hipnotizado por sua graça, moda e elegância, muitos supostamente esquecendo que estavam assistindo a um homem em Fora do Palco. No entanto, fora do palco, Eltinge projetava agressivamente uma hipermasculinidade, muitas vezes posando com charutos e mulheres em fotos. Essa supercompensação era provavelmente uma defesa necessária contra a suspeita e hostilidade que homens femininos ou pessoas não conformistas de gênero enfrentavam em uma sociedade rigidamente moralista. Embora Eltinge nunca tenha se identificado como trans e talvez visse sua performance como teatral em vez de pessoal, interpretações modernas de sua vida levantam questões mais profundas. Sua persona no palco era apenas entretenimento, ou era um espaço protegido para expressar uma identidade que ele não podia viver abertamente? Sua carreira desbotou à medida que o vaudeville declinou e a cultura pós-Primeira Guerra Mundial se tornou menos tolerante ao humor de gênero não conformista. Hoje, Eltinge é lembrado como mais do que um artista. Ele é um símbolo de como os primeiros artistas navegavam na expressão de gênero em eras que não deixavam espaço para a honestidade. Ele abriu caminho para outros, quer tivesse essa intenção ou não. Louise Brooks. Louise Brooks foi uma estrela do cinema mudo cujo cabelo curto e o distanciamento característico definiram uma era inteira do cinema americano. Mas por trás de sua imagem como a flapper original estava uma mulher que desafiou as expectativas a cada passo. Nascida em 1906, Brooks tornou-se conhecida não apenas por sua beleza, mas por sua rebeldia contra o controle de Hollywood. Ela se recusou a jogar o jogo dos estúdios, rompeu contratos e criticou abertamente a misoginia da indústria. A sexualidade dela era fluida. Ela teve relacionamentos com homens e mulheres, e sua autobiografia fala francamente sobre seu desprezo por rótulos e convenções. Brooks frequentemente se apresentava com um estilo que borrava as linhas de gênero, preferindo roupas limpas e estruturadas, e uma aparência andrógina e marcante que se tornou sua marca registrada. Embora ela não se identificasse como trans ou não binária, a aceitação da energia masculina por Brooks, a rejeição da domesticidade e a crítica à objetificação feminina a colocam dentro do legado das mulheres não conformes com gênero no início de Hollywood. Ela viveu grande parte de sua vida posterior no esquecimento, escrevendo ensaios e refletindo sobre a indústria que uma vez a rejeitou. Hoje, ela é celebrada não apenas por suas performances, mas por sua recusa em ser qualquer coisa além de si mesma. Uma artista que não se curvou às expectativas de gênero ou cinematográficas. Marlene Dietrich. Marlene Dietrich continua sendo uma das imagens mais duradouras da rebeldia de gênero no cinema do século XX. Com sua voz profunda, ternos sob medida e aura imponente, ela foi tanto um ícone da beleza feminina quanto uma pioneira da não conformidade de gênero. Nascida na Alemanha em 1901, Dietrich alcançou fama internacional com O Anjo Azul e rapidamente se tornou uma estrela em Hollywood. Muitas vezes aparecia usando roupas masculinas tanto dentro quanto fora das telas, fumando charutos,
vestindo smokings e flertando com mulheres de maneiras que eram chocantes para a época. Dietrich foi uma das poucas celebridades que conseguia cruzar as barreiras de gênero com elegância e ainda manter um amplo apelo. Seus relacionamentos românticos com mulheres eram um segredo aberto nos círculos internos de Hollywood, e sua vida privada foi posteriormente examinada sob lentes queer e trans. Dietrich nunca definiu publicamente sua identidade, preferindo o mistério, mas sua recusa em desempenhar uma versão tradicional da feminilidade fez dela um símbolo de desafio. Ela disse, famosamente, "Sou, no fundo, um cavalheiro." Quer estivesse desempenhando a masculinidade ou vivendo-a, a vida e o estilo de Dietrich influenciaram inúmeras pessoas não conformistas de gênero por gerações. Ela não era apenas uma estrela de cinema. Ela era uma revolução ambulante contra as expectativas binárias. Marsha P. Johnson. Marsha P. Johnson é frequentemente lembrada por seu papel na rebelião de Stonewall de 1969. Mas seu ativismo, arte e vida desafiadora de gênero começaram bem antes. Nascida em 1945 em Nova Jersey, ela se mudou para Nova York na adolescência e rapidamente se tornou uma figura central nas comunidades drag e queer da cidade. Identificando-se como uma travesti, ou uma rainha em sua época, um termo que agora é frequentemente substituído por transgênero, Marsha desafiava todas as expectativas que a sociedade tinha sobre raça, gênero e classe. Ela era pobre, negra, mentalmente doente às vezes, e ainda assim vibrante e desafiadora. Ela cofundou a STAR, Street Transvestite Action Revolutionaries, com Sylvia Rivera, defendendo jovens trans sem teto muito antes do termo direitos trans entrar na conversa nacional. Embora seu trabalho mais visível tenha vindo após a Era Dourada de Hollywood, Marsha foi uma sucessora espiritual dos primeiros artistas e ativistas não conformistas de gênero que não podiam viver publicamente. Sua resiliência alegre, coroas de flores e sorrisos sempre presente a tornaram uma figura amada em vida e uma mártir na morte. Em 1992, ela foi encontrada morta sob circunstâncias misteriosas, durante muito tempo considerada suicídio, mas mais tarde investigada como possível assassinato. O legado de Marsha continua a moldar como falamos sobre gênero, visibilidade e resistência. Ramon Novarro. Ramon Novarro foi um dos galãs mais celebrados da era do cinema mudo, conhecido por seu charme exótico e papéis em épicos como Ben-Hur. Nascido no México em 1899, Novarro foi preparado pela MGM para ser o sucessor latino de Rudolph Valentino. Mas por trás da imagem construída pelo estúdio havia um homem profundamente reservado, lutando com a imensa pressão de esconder sua homossexualidade. Novarro era gay em uma época em que até mesmo sussurros sobre homossexualidade podiam destruir uma carreira. Ele teve relacionamentos discretos com homens, vivia com medo de ser exposto e, segundo relatos, lutava contra a culpa religiosa instilada por sua educação católica. Alguns modernos enquadram-no como um ícone queer, forçado a viver uma vida dupla trágica. Ele nunca foi publicamente não conforme ao gênero, mas sua experiência fala sobre a realidade mais ampla da expressão de gênero e sexual, sendo violentamente reprimida na Era de Ouro de Hollywood. A morte de Novarro, em 1968, foi particularmente brutal. Ele foi assassinado por 2 homens que o atacaram por ser gay, um crime que chocou o mundo do entretenimento e foi sensacionalizado na mídia. Sua história é frequentemente usada para ilustrar o quanto a indústria suprimiu, não apenas a identidade trans, mas qualquer forma de homossexualidade que não se encaixava no seu padrão. Roberta Cowell. Roberta Cowell ocupa um lugar notável na história britânica como a primeira mulher trans britânica conhecida a passar por cirurgia de confirmação de gênero. Nascida em 1918, a vida inicial de Cowell seguiu um caminho tradicionalmente masculino. Ela foi uma piloto de caça condecorada da Segunda Guerra Mundial, uma piloto de corrida e uma engenheira mecânica. Mas por trás dessa fachada, havia uma luta profundamente pessoal com a identidade. Após a guerra, Cowell começou a explorar a redesignação de gênero, passando por terapia hormonal e, eventualmente, cirurgia no início da década de 1950. Facilitada pelo médico pioneiro Dr. Michael Dillon, que mais tarde seria reconhecido como o primeiro homem trans a se submeter a uma faloplastia, a transição de Cowell foi inovadora em termos médicos e sociais. Implicações. Sua autobiografia de 1954 revelou sua jornada em suas próprias palavras, tornando-a uma das primeiras pessoas trans a compartilhar publicamente sua experiência. Apesar de sua coragem, ela se tornou cada vez mais reclusa nos anos posteriores, distanciando-se do crescente movimento de direitos LGBTQ+. Ela temia como a mídia havia distorcido sua história e sentia-se alienada pelas conversas em evolução sobre gênero. Quando morreu em 2011, descobriu-se que ela vivia quase anonimamente. O legado de Roberta Cowell é complexo, mas vital. Ela representa tanto a ousadia dos pioneiros de gênero,
quanto à solidão imposta pela recusa da sociedade em compreendê-los. Sir Lady Java. Sir Lady Java foi uma artista pioneira nos anos 1960 em Los Angeles, que ganhou manchetes não apenas por sua presença de palco deslumbrante, mas por seu ousado desafio às leis injustas. Uma mulher transnegra e artista de boate, ela cativou o público com suas imitações, cantando e comediando em locais destacados como o Red Foxes Club. Mas, em 1967, sua carreira foi ameaçada quando o Departamento de Polícia de Los Angeles invocou a regra número 9, uma ordenança municipal que proibia a personificação através de trajes ou roupas. Java, que se apresentava em trajes glamourosos de mulher, foi efetivamente proibida de fazer o que amava. Em vez de recuar, ela lutou de volta. Com o apoio da ACLU, ela desafiou a lei no tribunal. Embora o caso tenha sido arquivado por uma tecnicalidade, isso gerou uma conversa pública e, eventualmente, levou à revogação da regra. Java se tornou um ícone local de resiliência e visibilidade, defendendo os direitos trans antes que existissem a linguagem ou o arcabouço. Sua luta é muitas vezes ofuscada nas histórias mais amplas de LGBTQ+, mas sua coragem abriu caminho para futuros artistas e ativistas. Sir Lady Java não apenas se apresentou no palco. Ela apresentou resistência em uma época em que ser ela mesma era um ato de desafio. Seu legado continua a inspirar mulheres trans de cor no entretenimento e além. Stormé DeLarverie. Stormé DeLarverie foi uma cantora, drag king e ativista dos direitos gays, cujo legado está entrelaçado com o nascimento do moderno LGBTQ+ movimento. Nascida em 1920 de uma mãe negra e um pai branco em Nova Orleans, Stormé cresceu no sul de Jim Crow e mais tarde encontrou refúgio na performance. Ela se tornou a mestre de cerimônias do The Jewel Box Revue, o primeiro show de drag racialmente integrado nos Estados Unidos, e era frequentemente a única mulher com aparência masculina no elenco. Com ternos sob medida, um andar confiante e uma voz marcante, Stormé desfocava as linhas de gênero a cada passo. Mas ela não era apenas uma artista. Ela era uma protetora. Como guardiã autoproclamada da comunidade queer de Nova York, ela patrulhava as ruas para manter os jovens gays seguros, especialmente mulheres trans e lésbicas que eram frequentemente almejadas. Muitos acreditam como a mulher que deu o primeiro soco na revolta de Stonewall em 1969, embora seu papel exato ainda seja debatido. O que é certo é que Stormé viveu com coragem, recusando-se a ser limitada por raça, gênero ou sexualidade. Ela se identificava como uma lésbica butch, mas exibia muitos traços associados à identidade de gênero não conformista ou transmasculina. A história de Stormé é de visibilidade desafiadora e ativismo ao longo da vida. Uma pioneira cuja presença exigia respeito em cada sala que ela entrava.